gente, esse é o Entre Nós, um projeto que faz parte do curso de capacitação de pais do Grupo Gradual, que tem por objetivo informar, acolher e trazer a compreensão e informação para os pais de autistas, pais e cuidadores de autistas. E hoje é um dia especial aqui para o Entre Nós. Nós temos um pai, em homenagem ao Mês dos Pais. E quando a gente fala do universo de crianças especiais, dos cuidados de quem tem necessidade especial, logo a gente pensa no cuidado materno, na parte materna, né, como cuidadora, tutora e provedora dessas necessidades. E o que a gente quer trazer para esse mês dos pais é principalmente esse papel bem protagonista do pai ao lado da mãe, que jamais deve ser uma tarefa de uma pessoa só, o cuidado das crianças especiais, né? Hoje eu estou com o Marco Antônio Inocente, que ele é advogado, pai da Luísa, grande apoiador do projeto Fada do Dente e um dos fundadores do Tismo. Tudo bom, Marco? Obrigado pela presença. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, para as pessoas poderem conhecer você melhor um pouquinho também, e sobre a Luísa, a sua filhinha. Muito obrigado pelo convite, muito honrado em participar com vocês aqui desse bate-papo, né? A minha filha Luísa, hoje ela tem 7 anos, né? Mais ou menos com 2 anos nós começamos a perceber que ela tinha algumas dificuldades, né? E comparando com a minha filha mais velha, com a irmã dela, a gente via que tinha alguma coisa um pouco diferente, né? E aí a gente começou a peregrinação para saber o que era, né? Aquele quadro que ela tinha com 2 anos foi se agravando, né? E depois, com 4 anos, nós descobrimos que o que ela tem é síndrome de Rett, né? Que é uma mutação genética num determinado gene, né? Do MCP2, e isso causa um transtorno global, tem o aspecto motor, né? Afeta a coordenação motora, afeta a expressão, a comunicação. Ela tem um conhecimento, ela tem uma compreensão muito boa, né? Preservada a cognição, agora a comunicação é muito afetada, né? Então, em função das necessidades da Luísa, né, e buscando conhecer o que existia em termos de ciência, né, como é que nós estamos em termos de ciência focando na cura desse transtorno, né, ou em terapias que possam mitigar os sintomas, né, os efeitos que esse transtorno causa, né, eu comecei a procurar e acabei encontrando várias pessoas, né, que têm nos ajudado muito a compreender os problemas que a Luísa tem, as dificuldades, né, e estratégias para a gente se comunicar com ela, para que ela se comunique com a gente, né, e é isso. Bacana, né? Porque então o que te levou, na verdade, a buscar coisas diferentes, buscar novas saídas, né? Dentro do que vocês já tinham diagnóstico com sua filha, foi esse início, logo com os tratamentos que vocês faziam, né? E como é que nasceu essa iniciativa sua de apoio aos estudos genéticos? Olha, quando nós descobrimos, quando ela foi diagnosticada com síndrome de Rett, nós estávamos conversando com o médico, Dr. Carlos Gadia, né, e ele me disse, olha, eu tenho 2 coisas para te falar. Uma é que a síndrome de Rett hoje é um transtorno incurável. Não existe um remédio que você tome e reverta esse quadro, né? Agora, a outra notícia, né, é que a síndrome de Rett, ela está muito perto, né, de ter a causa dela, ela já tem a causa descoberta, mas a ciência está muito próxima de encontrar a cura para essa mutação, né, a cura para a reversão desse quadro que decorre dessa variante genética, né. E um dos principais pesquisadores, né, sobre esse tema é o professor Alisson Motri, que é
biólogo, professor da Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, em San Diego. E me disse também que aqui no Brasil existia o projeto A Fada do Dente, que não fazia exatamente a mesma coisa que é feito pelo laboratório do professor Alisson, mas que a pesquisa se relacionava com, com um modelo de análise dos neurônios dos pacientes a partir da extração das células da polpa do dente de leite. Então, essa polpa de dente ela é cultivada em laboratório, revertida para o seu estado embrionário, e aí diferenciada em células do cérebro, em neurônios e astrócitos. Né? Então, eu fiquei muito impressionado com esse processo, né? E acabei me envolvendo muito com o projeto Fada do Dente, conheci a Graciela, né? Conheci a Patrícia, e depois conheci o Alisson. Né? São profissionais que eu reputo os maiores conhecedores desses transtornos neurológicos, né? E estudam isso há muitos anos, né? E então eu acabei me relacionando muito com eles, né? E passei a entender que esse modelo de pesquisa, né, pode contribuir muito para que você tenha uma melhor estratégia, às vezes até mesmo para as terapias que são preconizadas hoje. Deixa eu dar um dado para quem não conhece, o Projeto Fada do Dente nasceu em 2008 e é a primeira ONG brasileira inteiramente dedicada ao estudo de TEA, de autismo, né? Que na verdade você foi de encontro, até não era bem o autismo, né? Que era a questão da sua filha, mas e hoje, a partir de 2010, eles estudam também a distrofia muscular de Duchenne, né? Isso que tem algumas, ele é associada ao autismo, né? E então, desde que você conheceu o projeto Fada do Dente em busca do tratamento da sua filha, foi que você entrou nesse mundo de conhecer pesquisa genética, até porque para nós pais isso tem uma boa distância, né? A gente conhece os psiquiatras, alguns médicos, mas ainda os exames genéticos e os resultados que eles trazem para a gente ainda são distantes, né? E da onde, como é que começou essa tua relação até com o autismo, com o início, se você puder explicar um pouquinho o que é autismo aqui para todo mundo? Então, o que me impressionou muito foi esse processo de você poder estudar os neurônios de uma criança, de um paciente, né, sem precisar abrir a cabeça dele. Né? Então, você usando esse modelo em laboratório, que é um modelo geneticamente idêntico ao que o paciente tem, né, você pode explorar esse modelo testando, por exemplo, diversos medicamentos. Né? E o que me impressionou muito foram os resultados que foram obtidos em laboratório. Então, em relação, por exemplo, à síndrome de Rett, né, o professor Alisson conseguiu reverter a mutação em laboratório. Né? Foi uma pesquisa muito importante. Então, o desafio é você reproduzir isso, o que é feito no laboratório, né, para a pessoa. Né? Agora, isso é um processo, não é um processo rápido, né? É um processo longo, existem várias etapas, mas o que me encantou foi isso, foi a possibilidade de você ter no laboratório uma reprodução idêntica das células daquele indivíduo, com toda a sua carga genética, né? Com todas as suas características, e são essas características dos quais resulta o fenótipo que aquele paciente vai apresentar, aquelas características, aqueles sintomas. Né? Então, conhecendo a Graciela, o Projeto Fada do Dente, a Patrícia, né? O Alisson em San Diego, o Carlos Gadia, que fica em Miami, né? E com a colaboração do nosso bioinformata, que é o Roberto Erai, que fica em Curitiba, né? Eu disse, olha, nós precisamos montar alguma coisa, porque o conhecimento de vocês está muito restrito ao campo
acadêmico, né? E a gente poderia explorar muito mais essa condição, né? Não explorar economicamente, mas explorar em termos científicos mesmo. Se você tivesse esse modelo, né? Oferecer isso para as outras pessoas, né? Então, eu gostaria muito de ter reproduzido no laboratório os neurônios da Luísa, para que pudessem ser feitos testes e pesquisa, de um modo geral, com medicamentos. Porque o que parece acontecer é que os medicamentos não atuam necessariamente de uma mesma forma de indivíduo para indivíduo, né? Porque existe uma base genética muito importante que vai caracterizar aqueles sintomas. Então, o que funciona para um paciente não necessariamente vai funcionar para outros pacientes, entende? Isso, na verdade, vale para todos os transtornos, né, do espectro autista, não só do RET, né? Até porque a gente estava discutindo antes, o RET, ele está até um estudo muito mais à frente do que o TEA em si, né? Hoje a gente já sabe até mais coisa, né, sobre a síndrome de Rett. E até nós, pais que temos as crianças com TEA também, a gente passa por isso. Muitas dessas informações que chegam, os medicamentos que dão certo para umas crianças, até os métodos que dão certo para umas crianças, acabam não funcionando da mesma forma para todo mundo, né? Então, realmente existe essa necessidade de tratar o autista de forma bem individual, né? E todas as crianças que têm outros transtornos ou transtornos associados também, né? E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, pelo seguinte, hoje você fala de uma iniciativa de pesquisa genética, ela deve estar entre as únicas do Brasil que a gente tem. O Brasil, ele não tinha esse tipo de processo antes, né? Então, como é que foi desenvolver esse tipo de coisa aqui no Brasil? Como é que foi esse início do TISMO? Então, a TISMO, ela nasceu com essa vocação, né? Trazer para a comunidade médica, especialmente, né? E de forma muito ampla para a sociedade, para os pais, principalmente, né? A ciência que está sendo desenvolvida na academia. Né? Então, essa é a principal vocação, né, da TISMO. E reconhecendo que a individualidade genética, né, é a chave para a descoberta da cura desses transtornos. Né? Esses transtornos vão ser, em algum tempo, né, eu não sei quanto tempo, se daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20, daqui a algum tempo, vão descobrir a cura ou a reversão dessas mutações. Né? Eu não tenho dúvida disso por causa do avanço da ciência, da genética, da medicina de um modo geral. Né? Mas isso é um processo que é um pouco demorado. Agora, a TISMO veio para contribuir não apenas com a ciência, mas aplicar isso para os indivíduos, para os pacientes. Né? Conhecer as características genéticas, as alterações genéticas responsáveis por aquele fenótipo, por aqueles sintomas que aquele indivíduo apresenta. Né? E eles, evidentemente, não são os mesmos. As mutações encontradas em pacientes com autismo, né, variam muito. Né? E você cruzar essas informações genéticas com os dados clínicos desses pacientes, né, a gente acredita que aí começa a se desenhar, né, o meio de você chegar no fim, que é a descoberta da cura, ou mesmo a reversão parcial com a melhoria, principalmente dos sintomas, né, Eu queria pedir, aqui a gente também está com a Graciela, que é do TISMO, eu queria pedir para ela falar um pouquinho quais são os exames que o TISMO pratica hoje, né, para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor. Olá a todos, boa noite. Eu vou falar um pouquinho, então eu só quero fazer assim 2 parênteses
rápido que vocês falaram sobre a síndrome de Rett. Então, assim, o projeto A Fada do Dente, quando começou em 2008, a gente ainda estava na DSM-4, então a síndrome de Rett fazia parte do transtorno do espectro do autismo, então ele estava englobado lá, ele saiu agora na última DSM-5, tá? Então, e o porquê que a gente sabe um pouco mais da síndrome de Rett? Porque a gente tem um gene, um único só gene envolvido nessa síndrome, o que facilita. No autismo, a gente conhece muitos genes, a gente acaba percebendo que não existe um único gene, tá certo? Então, isso acaba propiciando a gente ter maiores informações para a síndrome de Rett. A Tismo, ela é uma startup, é uma empresa que a gente tem, é baseada numa social enterprise, então ela é uma empresa que tem uma visão social bem específica, a gente tem um envolvimento social bem claro. Ela é baseada em 3 pilares, onde a gente tem uma medicina de precisão genômica, que é aí que eu vou falar de quais os sequenciamentos genéticos que oferecemos, o Big Data, que é o armazenamento dos dados, que a gente oferece um sistema de atualização, que eu também vou falar um pouquinho, e as células troncos, que é essa modelagem de doença. Tá? Então, a gente tem 3 pilares aí envolvidos na Tismo. Quando falamos da medicina de precisão genômica, no sequenciamento genético, nós temos 3 tipos de sequenciamento genético: o genoma, o exoma e um painel. O genoma, ele sequencia como o genoma completo, o DNA inteiro. É como se a gente imaginasse uma maçã, ele vai sequenciar todo o DNA. Então, o DNA ele é composto de regiões que a gente tem sistema de regulação e regiões que vão dar origem às proteínas. Então, é como se a gente estivesse sequenciando e vendo tudo. No exoma, a gente vai estar vendo só aquelas regiões que já foram relacionadas às doenças, como a gente pegasse só um pedacinho daquela maçã, uma porcentagem bem pequena daquela maçã, mas só aquela porcentagem já foi relacionada às doenças. O restante daquela maçã, os 99%, está relacionado com regulação. E o painel é um painel com mais de 350 genes que já foram relacionados ao autismo. Ele é um painel bem específico, não só com autismo, mas como também com as outras síndromes, que a gente tem a síndrome de Rett, Phelan-McDermid, síndrome de X frágil. Então, ele acaba te direcionando quando você não tem um diagnóstico ou quando você quer fechar um diagnóstico. Então, a gente começa fazendo esse sequenciamento. Quando você faz um sequenciamento genético, o que você busca? Você vai atrás de saber qual alteração genética seu filho tem. E você cai em algumas possibilidades, tá certo? A primeira é, você pode fazer um sequenciamento genético e não ter nenhuma alteração genética. Isso você pode correr. É uma porcentagem que você cai nisso. Uma outra porcentagem que a gente tem é, eu vou achar um gene, eu conheço uma via e eu conheço um medicamento que pode estar interferindo nessa via. Então, acaba sendo algo bem interessante. E eu posso achar um gene que ainda não está conhecido. Então, eu tenho um gene alterado que eu ainda não sei muito dele. Então, por isso, nós criamos um outro pilar dentro do autismo, que é o do radar. Então, quando você faz um sequenciamento conosco, o que acontece? Você vai estar sempre recebendo informações sobre aquele sequenciamento. Então, a gente tem um sistema de atualização. Quando sair uma nova informação genética sobre aquele gene, o que a gente vai fazer? Vai lá e vai mandar um relatório para você e para o seu médico. Olha, surgiu uma nova informação sobre aquele gene. Olha, surgiu um novo medicamento, surgiu alguma coisa nova, então nós mandamos para vocês. Ou então, surgiu um gene novo relacionado ao transtorno. Nós voltamos para o genoma, para o exoma desse paciente e vamos pescar, ver se aquele paciente tem uma alteração naquele gene. Se ele tiver, a gente relata para o médico e para o paciente. Claro. Só para entender, e todos esses dados que vocês vão acumulando, eles vão formando uma base, certo?
e que daí parte a pesquisa de vocês, e na verdade é uma parte do retorno à comunidade que vocês fazem a partir desses dados que vocês têm, certo? A maioria dos dados que nós temos de genética não é do Brasil. A gente tem vários estudos genéticos, mas genética não aqui, americana. Então, nós agora, que já começamos a fazer sequenciamento genético do Brasil, a gente já está tendo um perfil genético brasileiro. A gente já tem uma base aí de genes que nós já estamos vendo que são exclusivos nossos. Isso daí já pode ter um resultado importante para a nossa genética. Então, de uma certa forma, a gente já está começando a ver qual é o perfil aqui dos nossos pacientes. Então, isso é uma coisa bem importante. E você sabendo a genética, você consegue, de alguma forma, saber qual é a via e tentar, de uma forma, buscar um medicamento que possa intervir nessa via. Tendo o minicérebro, tendo essa parte de modelagem que o Marco falou para você, ou não. De uma certa forma, você direciona essa melhora da qualidade de vida do paciente. Tá certo? Voltando aqui um pouquinho para o Marco, quando a gente pensou no mês dos pais mesmo, homenagear os pais, a gente conversa muito sobre eu faço parte também de um grupo de pais, e é um grupo de pais que a gente acaba encontrando mais mães, e a gente conversa muito do papel do pai, né? Que quando você recebe aquele diagnóstico e fica todo mundo meio perdido, a mãe sai correndo para fazer as coisas que são bem micro, de tratamento, de escola, de conversar com a professora, aquela coisa. E justamente assim, qual o papel do pai fica uma coisa, parece que apenas provedora, mas também fica. Eu acho que vendo o que passamos com meu marido e tal, a gente sente que existe esse papel que fica um pouco perdido, né? A mãe acaba, enfim, abraçando aquele dia a dia, e o pai, assim como você, advogado, tem outras questões aí envolvidas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse papel paterno, ainda mais você que conseguiu desenvolver um trabalho totalmente diferente, né? Então fala um pouquinho desse papel do pai. Bom, eu acho, né, na minha opinião, o papel do pai é imprescindível, né, primeiro para o lar, né, e para proporcionar as melhores condições para todos os filhos, né, e muito particularmente para uma criança especial, né. Ela poder contar com o pai, né, é muito importante, né, e o pai se envolver com as necessidades da criança, não só provendo as necessidades, mas participando e dividindo essas atividades que compõem, que fazem parte do dia a dia de uma criança especial, né, é igualmente essencial, né. Eu vejo assim que as mães elas têm preocupações realmente muito específicas da rotina da criança, né, daquela coisa do que temos para hoje, o que temos para resolver hoje, né? Mas eu acredito que os pais, né, devem dividir não só essas responsabilidades, né? É que a responsabilidade está muito relacionada a uma obrigação, né? Isso não é uma obrigação, né? Isso é algo que tem que ser enxergado de uma outra forma, né? É como você estudar com um filho, é como você passear, ir para o parque, jogar bola, né? Você tem que criar estratégias, né, diferentes, às vezes, dessas tradicionais, para uma criança especial, né? E sem nenhuma dúvida, né, isso é algo extraordinário para aquela criança, né? A ausência do pai no dia a dia, nas terapias que são imprescindíveis, né, que são necessárias, né, mesmo na hora da diversão, né, o ganho para a criança, né, com a presença do pai, estimulando junto com a mãe, explorando toda a sua potencialidade, né, contribui demais para o desenvolvimento emocional, psicológico das crianças, né? Então eu vejo, né?
E claro que da mãe também, né? A mãe sempre com uma posição muito, muito em destaque. É que os pais não podem assumir um papel subsidiário nessas situações, né? Na verdade, os pais não podem. Eu comparo a situação dos pais de crianças especiais a pais de crianças absolutamente normais, né? Agora, isso é muito da família, né? Isso é muito do comportamento que os pais têm, né? Isso entre casais mesmo que não têm, nem filhos têm, né? Já há uma certa distribuição de tarefas, né? Então, quando as tarefas são divididas mais ou menos de uma forma equilibrada, né? Quando você tem os filhos também passam a ser educados da mesma forma, com a mesma cultura. E se você tem uma criança com necessidades especiais, né? É o mesmo processo, né? O que eu acho é que você tem que explorar outras estratégias, né? Aquelas coisas que você faz tradicionais, às vezes não funcionam com crianças com necessidades especiais. Então você precisa encontrar, né, o que a criança gosta de fazer, o que ela tem prazer. E apostar muito nisso. Né, e procurar desenvolver isso. E criar o seu espaço, como as crianças têm um espaço particular, às vezes com as mães, muito especial com as mães, encontrar também o pai um momento especial dele estar com a criança. Inclusive, você tem mais uma filha, né? E até essa dinâmica com as duas filhas acaba sendo bem diferente, né? Quando eu falei das mães, é porque quando o pai se envolve, a mãe também fica melhor. Eu acho que é uma coisa que já é uma grande alívio você ter esse tipo de parceria com os pais, né? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa com o Marco. Essa relação no final do processo, vamos chamar assim, uma das técnicas que tem atismo de testar medicamentos, essa relação que para mim não está clara como é que fica, porque assim, o medicamento ele é feito por indústria farmacêutica, com base em pesquisas que envolvem milhões e milhões de dólares, ou qualquer que seja a moeda, anos de trabalho, autorizações de protocolos de órgãos e tal. Como é que fica essa relação? Quer dizer, eu lembro o Alisson lá no Hospital das Clínicas, quando ele veio aqui para o Brasil, acho que há uns 4, 5 anos, ele comentou já dessa pesquisa que ele estava fazendo e dos testes, até ele comentou, eu lembro dele gesticulando as máquinas que vão testar medicamentos e tal, até uma parceria com o National Institute of Mental Health, né, que ele estava também criando, e talvez até com o apoio da Roche na época, que eu me lembro. Ele ainda faz esse trabalho independente. Então assim, mas e aí natismo, né? Como é que funciona? Vocês vão dar um feedback para o médico que pode existir, se for o caso, uma mutação genética, por exemplo, no Dani, que é o nosso filho, no gene tal, se tiver, né? E fala, bom, é assim, e qual medicamento, qual que é essa relação do medicamento? Vocês vão fazer testes em laboratórios com medicamentos já existentes, pelo que eu li lá nos materiais, já existentes, e esse teste dura quanto tempo? É com quantos medicamentos? Quanto tempo demora para vocês passarem isso para os médicos? Isso que para mim está nebuloso um pouquinho. Posso só complementar? Eu queria saber se historicamente já existe alguma história de sucesso fora, se já foi aplicada alguma medicação. Que o RET foi o primeiro caso e saiu na Cell, né, como publicação. Então, ainda mais por ser um quadro que tem um gene já encontrado, se essa técnica, né, de aplicar medicamentos e testes, ela já deu algum resultado, eu sei que já deu um resultado no tecido, né, mas se já começou a ter pelo menos um desenvolvimento em laboratórios farmacêuticos para se obter. Para síndrome de Rett, já tem um estudo em fase 3, fase 2, com indústria farmacêutica, já testando um análogo do IGF-1, que foi do trabalho da Cell, do Alisson, já existe esse trabalho. Quando você fala em fazer teste de medicamento a curto prazo, natismo, é fazer reposição de fármaco, não usar nenhum medicamento novo, mas sim achar uma via e algum medicamento que já foi testado, porque fazer teste usando medicamento novo implica em todas as fases de estudo clínico, que isso leva mais de 10 anos.
aprovação do FDA, por exemplo. Agora, quais medicamentos outros vocês vão testar fora os que já são conhecidos? Então, aí vai de caso a caso. Isso com base na genética. Então, se você tem uma base genética, você vai ter uma via conhecida e vai ter um teste já direcionado. Nada sem direcionamento, porque senão a gente vai ter uma coisa muito sem direcionamento e não vai sair numa resposta a curto prazo. Então, na Atismo, não. Atismo tem 4 meses de funcionamento. Eu não posso te. Um estudo envolvendo modelagem de doença, ele leva no mínimo 1 ano, 1 ano e meio. Porque até você fazer o modelo de minicérebro, ter as células, isso daí leva no mínimo 1 ano. Então, assim, a gente não tem ainda o modelo. Caso de sucesso, tem o de síndrome de Rett, que é esse teste de medicamento que levou ao o modelo de IGF-1. Caso de sucesso, fazendo sequenciamento genético, existe alguns onde você descobriu uma via e você tem aí uma reposição, às vezes de um aminoácido, de alguma coisa assim, a gente já tem caso de sucesso. Natismo, não, atismo é muito recente, a gente tem aí 3 meses, nossos primeiros resultados estão saindo agora, a gente imagina que terá resultados positivos, assim, bem em breve. Esse estudo da fada do dente, qual foi o objetivo final? Chegou-se a alguma conclusão efetiva? Porque a gente tem agora o entendimento do atismo, que é novo, né? Quais são os objetivos? Assim, eu fiz parte da fada do dente, eu não sei quem é o seu filho, e assim, eu não lembro de nenhum termo que tenha ido para fora, não conheço, desconheço isso, até a gente pode conversar fora e tentar entender isso melhor, porque assim, os estudos, quando eles são feitos, a regra é a seguinte, eu fui a primeira, se você assinou o termo, meu nome está lá, o que a gente faz é virar isso em publicações, então estão sendo finalizadas as primeiras publicações do Fada do Dente, o que não é usado vira para um biorepositório, então as células estão lá. As células são guardadas, são mantidas dentro do projeto, porque nem tudo você acaba utilizando naquele momento, naquela hora. Então, assim, quando você faz a doação, você doa para pesquisa. Então, você vira sujeito de pesquisa. Nem todas as células elas são usadas. Agora, eu desconheço de verdade que foi mandado para os Estados Unidos. Eu não sei que termo é esse. Eu não sei mesmo, desconheço, porque, assim, tem que ter uma regra dentro de um comitê de ética para ser feito isso, porque você não pode sair com material biológico de dentro do Brasil. O projeto Fada do Dente é um projeto de pesquisa, né? Especificamente de pesquisa. Então, o propósito é você gerar as IPS, né? Essas IPS serem diferenciadas em neurônios, né? IPS são as células pluripotentes que vão ser utilizadas nesse modelo, né, em que você obtém no laboratório os neurônios e os astrócitos do paciente, né. A partir desse modelo, você consegue fazer testes, né, não só de drogas, mas de como esses neurônios, né, são em relação aos neurônios controle, né, dos pacientes que também o tipo, né, que permite você comparar como é que são a morfologia, as sinapses, né? Você consegue fazer esse estudo, né? Aqui no Brasil, a Fada do Dente consegue testar medicamentos, mas numa condição muito reduzida se comparado ao laboratório, por exemplo, do professor Alisson, na Califórnia, né? Lá você tem uma capacidade de testar medicamentos muito grande, né? E a pesquisa que ele faz é justamente essa, é identificar, correlacionar uma determinada variante genética, né, com um possível medicamento, um composto já existente, já comercializado, né, no mercado, né, e que pode surtir algum resultado no laboratório, né? Então, essa é a diferença, né? Agora, em relação ao atismo é um laboratório privado, né?
de estudos de análise genéticas voltadas exclusivamente para transtornos neurológicos, né? E principalmente focado no autismo, né? A vocação da TISMO, né? Embora tenha o papel de fomentar a ciência, fomentar a pesquisa, né? Mas ele vai identificar para um determinado paciente quais são as mutações genéticas que são encontradas no seu genoma ou no seu exoma, né? E a partir disso, começar a correlacionar essa base de dados particular, individualizada, né, com os achados, com as descobertas que são relacionadas todo dia, né, nessa base de dados que começa a crescer dia a dia. A quantidade de informações genéticas que vão sendo descritas através de mutações encontradas, né, para diversas doenças, vão integrando uma base de dados gigantesca, cresce a cada dia, né? E com isso se abrem outras perspectivas para você encontrar uma mesma mutação genética que você identificou no paciente correlacionada a uma outra doença, né? Então, a gente estava conversando antes, né, sobre a questão daquela erva de São João, né, que foi uma pesquisa que foi feita e se encontrou uma determinada variante genética, né, uma correlação que aquela variante também estava presente em alguns quadros de depressão, né? E agora veja, isso não significa, né, que esse extrato da erva de São João deve ser ministrada indiscriminadamente, porque a probabilidade dela não funcionar é muito grande. Se aquele paciente não tiver aquela mutação que está relacionada, simplesmente não vai acontecer nada e pode ter efeitos adversos, inclusive efeitos colaterais até importantes, né? Mas o que é o papel principal é justamente identificar o papel da TISMO é identificar as alterações genéticas que podem ser responsáveis por aquele quadro e estudar essas mutações, tentar encontrar correlação dessas mutações com outras doenças para as quais já existem medicamentos. Acho que, além disso, da importância não só diretamente de ter apoiado as pesquisas genéticas em si, mas não só exclusivamente dos pais, mas dos pais e das mães, esse juntar-se, né, quando possível, a equipe médica, equipe de pesquisa, para tentar buscar alguma coisa, né? Não necessariamente só a cura, mas de repente a melhoria de vida mesmo, né? Não apenas de pensar, falar, nossa, eu tenho aqui, eu vou passar no médico, eu passar no psiquiatra, vou fazer o que ele está me pedindo, mas também empurrar o questionamento, né? Do só tem isso para fazer, a gente não pode fazer mais nada, não tem onde eu posso buscar alguma outra coisa, né? Essa coisa de ficar parado jamais, né? Marco, queria agradecer muito a sua presença. É muito legal ter um pai aqui com a gente. Então, muito obrigada por ter vindo.